Fala galera, beleza? Tivemos aí a apresentação aí do Dorival Júnior hoje aí, né? O novo técnico do São Paulo. Vamos repercutir isso aqui, essa apresentação dele, vamos debater um pouco aqui nesse vídeo aqui, né? Falar um pouco aí sobre o que o Dorival Júnior falou na entrevista, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Big Tricolor. Você que não é inscrito, se inscreva, ative os sininhos para que você possa receber sempre as notificações aqui de novos conteúdos, sempre que a gente postar vídeos, beleza? Vamos então falar disso e para começar, gostaria de que vocês aqui ouvissem, né, pelo menos duas respostas aqui do Dorival, duas perguntas e duas respostas que os repórteres fizerem para ele e a gente vai debater em cima disso, beleza? Já te convido aí para você deixar o like também, compartilhe o nosso vídeo aí que ajuda bastante, galera. Vamos ouvi-los. Bom, boa tarde. Eu queria que você estendesse um pouco o assunto que você tratou na penúltima resposta, que é com relação a expectativas e realidade que os clubes brasileiros vivem, né, não só o São Paulo, mas trazendo para a realidade que a gente vive hoje aqui. O São Paulo passa por uma situação em que cria-se uma expectativa e, caso ela não se concretize, há um descontentamento, me parece até maior do que o próprio resultado. E isso gera, muitas vezes, um time que, por vezes, não apresenta o resultado que se espera, mas tem um desempenho lá, tem uma equipe que lutou, que tentou ganhar. Em outros trabalhos teus, a gente via um time que conseguia jogar bem, jogar bonito muitas vezes, e às vezes não conseguia resultado porque é do jogo. E outras vezes um time que poderia parecer pragmático, mas conseguia resultado. Como conciliar isso junto da torcida, de que muitas vezes o resultado não vai vir, mas que o trabalho está acontecendo? Como convencer o torcedor de que, mesmo sem o resultado, por vezes o caminho que está sendo trilhado é o correto? Eu acho que isso tudo é a vivência que nós temos e que faz com que pontuemos uma situação como essa. Eu falei em 2014, quando eu saí do Palmeiras, que o Palmeiras estava preparado para conquistas. Eu falei em 2018, se vocês verem minhas últimas entrevistas no Flamengo, que o Flamengo, quando tivesse uma conquista, embalaria novos títulos. Eu tive a oportunidade de falar com o presidente agora e falei que o trabalho que estava sendo desenvolvido no São Paulo, ele poderia até demorar um pouco mais, talvez. Por quê? Porque nós estamos com garotos promissores, que precisam naturalmente de uma margem mínima de jogos. Ninguém atinge uma maturidade com 50 jogos realizados com a camisa de um clube. Às vezes uns precisam de 80, 100, outros 120, 150. Mas é um trabalho muito mais consistente do que vimos acontecer em outras equipes, em outras situações, no próprio São Paulo, talvez em outros momentos. Então eu acho que essa paciência ela é necessária e fundamental. Eu acho que a torcida está começando a perceber que a equipe, a cada momento, ela está se reforçando um pouco mais. E justamente com uma ou outra contratação pontual que esteja chegando, assim como e também, e principalmente, pelos garotos que estão sendo valorizados e tendo uma primeira oportunidade. Então, eu acho que tudo é questão de tempo. É natural que é uma torcida sedenta por uma grande conquista. É um fato. Nós temos que entender isso. E essa impaciência talvez geradas por esse momento. Mas não quer dizer que, de repente, não diminuamos esse tempo de espera. Então, eu acho que essa é uma obrigação nossa, de nós que estamos aqui, da comissão de um modo geral, de todos aqueles que fazem parte desse trabalho com São Paulo. De tentarmos acelerar, de tentarmos diminuirmos o máximo possível esse período de maturação para que encontremos aí os resultados de conquistas. Dorival. Rapaziada, antes da gente ouvir aqui a próxima, que eu acho muito importante, né? É aquilo que a gente sempre vem falando aqui no canal, né? Sobre a grandeza do São Paulo e pelos objetivos do São Paulo, né? Ele vai falar já na próxima. Mas isso aqui que ele trouxe realmente, né, é o reflexo do time que é hoje. Uma torcida sem paciência, jogadores da base, muitos sobem, são talentosos, tá? Digo para vocês que são talentosos, é o caso aí do próprio Rodrigo Nestor, Pablo Maia, que são jogadores talentosos, mas pela cobrança e pela necessidade que o time tem de vencer, e muitas vezes até por um momento de colocá-los errado, a torcida cobra mais ainda
e esses jogadores, de certa forma, sentem a pressão, tá? Sentem a pressão e às vezes acabam até saindo cedo demais aí para outros clubes, né? Muitas vezes nem renovando seus contratos aí com o São Paulo. O Dorival Júnior, a gente sabe, para quem conhece ele trabalha muito com os jovens, ele gosta de trabalhar muito com os jovens. Nessa fala do Dorival, eu percebo, não sei, posso estar errado, tá, galera? Posso estar errado, só um palpite. Mas eu acho que ele vai pegar o Patrick Lanza, testar na lateral esquerda, que é o menino da base. Vocês sabem o Patrick, ele tem 20 anos de idade. Ele já passou por todas as categorias de base do São Paulo e ele é o único lateral esquerdo de ofício nesse momento no elenco do São Paulo aí, pelo menos esse time profissional que a gente tem. Até porque os dois que o ex-técnico Rogério Ceni estava usando lá, que é o Caio Paulista e até o Michel Araújo, eles não são laterais esquerdos. Sim, o Patrick Lanza mesmo que ele não tenha experiência, apesar de jovem, ele tem qualidade, ele tem capacidade de ser um lateral esquerdo aí do São Paulo. Até porque, se não testá-lo e não colocá-lo, como que nós vamos saber se ele tem ou não capacidade ou se ele está pronto ou não, correto? Baseado nisso, eu acredito que esse menino aí, o Patrick Lanza, ele deve ganhar outras oportunidades e pode se firmar na lateral do São Paulo. Outro é o Beraldo também, que pode sim se firmar de vez nessa zaga aí do São Paulo, tá? E também um outro, que já é até um que está virando aí um perseguido da torcida, que é o Rodrigo Nestor, porque ele tem muita qualidade sim, só que falta algo para o Rodrigo Nestor. Ele ainda não explodiu no São Paulo, mas ele tem muita técnica, tem muita qualidade. De repente, com um novo treinador fazendo uma função diferente, o Rodrigo Nestor possa explodir e aquilo que muita gente se espera dele pode acontecer aí com o Dorival Júnior. Então, isso aí serão alguns pontos, né, o que ele trouxe, essa resposta dele, e nós vamos acompanhar para ver se vai se concretizar. Que ele gosta de trabalhar com os jovens, rapaziada, é bem verdade. É verdade, ele costuma trabalhar com muitos jovens. E o São Paulo tem bons valores na base do São Paulo, até mesmo aí no time principal do São Paulo. Nós temos dois jogadores que o Rogério Ceni mandou de volta para a base, o ex-técnico, né, que é o Caio Mateus e também o Rodriguinho, né? Tem o Pedrinho lá também. Então, assim, são jogadores que poderão novamente ser integrados nesse elenco. E eu acho que eles têm muito a oferecer. São talentosíssimos. Agora basta ter oportunidade. E aquilo que o Dorival falou também, gente, não vamos esquecer. Precisa ter paciência com esses jovens. Nós estamos sedentos por vitórias, sedentos por títulos, mas, como ele disse, uma ou outra contratação pontual que eu tinha trazido aqui para vocês, que podem acontecer, esse time ele vai ficar ainda mais encorpado. E isso vai acontecer certamente. Se ele conversou com o presidente e o presidente deu essa segurança para ele, que o São Paulo vai ter reforços, sinal que nós vamos ter melhor. Não vai ter reforços agora, a não ser o do Pato, né, que deve assinar com o São Paulo, além dos jogadores que estavam encostados, Luan, Gabriel Neves, o próprio Marcos Paulo, né, o próprio Patrick Lanza aí que pode vir a virar titular, né, a ser titular. Então, assim, esses serão reforços que nós teremos nesse momento. Agora, reforços, quando abrir a janela em junho, aí nós poderemos ter novas contratações, tá, galera? Vamos ouvir a outra pergunta e a resposta dele, que eu achei muito importante esse ponto, né, cara? Você vai ouvir e você vai concordar também com o Dorival, a questão de pensamento, né? Não ficar entrando, pensar derrotado, tem que pensar grandeza, porque o São Paulo é gigante. Vamos lá. Você chega no São Paulo com status de atual campeão da América e também da Copa do Brasil. A torcida do São Paulo tem uma ligação muito forte com a Libertadores. Você não falou em priorizar competições, mas você entende que é o mínimo que esse elenco pode entregar para o São Paulo esse ano, pelo menos uma vaga na Libertadores do ano que vem? Eu acho que o mínimo que nós temos que entregar é o nosso melhor. E o nosso melhor passa também por alcançarmos conquistas. E se estamos disputando aí 3 competições, nós temos que colocar na cabeça que nós, no mínimo, podemos brigar diretamente, no mínimo, por uma delas. Sendo que, se conseguirmos isso, eu não tenho dúvidas em afirmar que estaremos muito próximos, talvez, de outras mais. Então, eu acho que tudo é questão de você acreditar naquilo que você esteja desenvolvendo e fazendo. Não priorize nada, mas busque todas as possibilidades que você tenha, todas as condições que se apresentem.
E uma equipe como São Paulo tem que entrar com esse pensamento sempre. Nós não podemos entrar com o nosso mínimo ou de uma forma em que estejamos apenas satisfeitos com as nossas atuações. Nós temos que estar sim incomodados, porque nós estamos vendo que todos à nossa volta estão ganhando. E nós precisamos disso também. Até porque há 2 anos atrás nós tivemos uma grande conquista. Podemos repeti-la com certeza nessas próximas competições. Tá aí, galera. Esses foram os principais pontos, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, tá? Se você está nos assistindo aqui, se inscreva aí no canal do Big Tricolor, sejam sempre muito bem-vindos, tá? Galera, é o seguinte, né? Aquilo que a gente vem falando, batendo na tecla há muito tempo. O São Paulo é muito grande, é muito gigante, tá bom? Para entrar pensando apenas na derrota, como o ex-técnico dizia, né? Não, eu sei que ele já saiu, mas a gente tem que lembrar que ele tinha uma filosofia, ele já ia para as entrevistas dizendo que o adversário era melhor, superior, que seria difícil, a situação financeira, um momento difícil. Então, assim, o São Paulo já entrava derrotado e o torcedor já colocava aquilo na cabeça que nós éramos inferior. Eu acho muito importante esse ponto do Dorival, dele trazer isso aí, do São Paulo ser um clube grande, um gigante, e tem que entrar pensando em vencer. Se está em 3 competições, tem que pensar em vencer. Não é entrar só para disputar, fazer pacto para não cair, fazer pacto da derrota, não. O pacto é para a vitória. E é exatamente isso que ele fala. Não vamos priorizar nenhuma das competições, então, sendo assim, o São Paulo tem condições de disputar as 3. No mínimo, como ele disse, no mínimo o que deve acontecer, o que tem que acontecer no Campeonato Brasileiro, seria então a Libertadores. Ponto, é o mínimo. E o São Paulo tem que entrar com essa filosofia, vai enfrentar o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, não importa, vai entrar com a filosofia de querer vencer. Porque se você já entra de cabeça baixa para enfrentar esses times, já pensando na derrota, você sai derrotado. Então isso é importante, o Dorival Júnior colocar isso na cabeça dos jogadores, que o outro lado pode ter qualidade, mas, meu amigo, no campo, 11 contra 11. É a camisa do São Paulo. Se você perder, faz parte do jogo, mas não entre derrotado. Vem aí uma Copa do Brasil na terça-feira, uma decisão importantíssima, tá? Que é importante colocar isso para os jogadores. E é importante frisar, como ele frisou na coletiva dele, que ele vai fazer o quê? Ele vai aproveitar esse começo de trabalho dele, ele vai ter que pegar o quê? O que tem em campo, o que está aí, que é o que o Rogério Ceni deixou, esse legado. Não tem como ele mudar o jogo de um dia, da noite para o dia. Né? Ele não vai conseguir fazer isso no jogo de sábado, no jogo de terça-feira, no jogo da outra semana. O que tem que mudar é isso aqui, ó. A cabeça dos jogadores, é a mentalidade, a postura dos jogadores. Eu acredito que é isso que ele vai fazer e vai trabalhar nesse início. Até porque o time é o mesmo. Aquilo que a gente vem dizendo sempre, gente. Mude, vai mudar a cabeça dos jogadores. E aos poucos ele vai conseguindo impor a sua filosofia, colocar a sua escalação, né? O seu esquema, do jeito que ele gosta de jogar. Porque nesse momento o time está viciado com aqueles mesmos esquemas, aquele monte de jogador improvisado. O time ficou viciado com as derrotas. Agora é um novo treinador. Ele pode não ser o melhor treinador do mundo, mas com certeza, só pela entrevista você percebe que ele chega com as melhores intenções do mundo com o São Paulo. E não poderia ser diferente. Os repórteres, a mídia tradicional, até mesmo pessoas da mídia alternativa, com certeza eles vão ficar de olho nesse São Paulo, torcendo contra o São Paulo. E nós, torcedores, com certeza, nós São Paulinos que amamos esse clube, vamos continuar torcendo e abraçar a causa pelo São Paulo. A grande instituição e quem só tem a vencer é o São Paulo e nós torcedores. Então, Dorival, seja muito bem-vindo, pode ter certeza que você tem aí o nosso apoio. É lógico, né? Nem sempre ninguém vai concordar com tudo que ele diz, com tudo que eu digo, com tudo que o outro faz, mas, galera, o importante nisso tudo é o São Paulo. E nós precisamos acreditar sim, tá? Dorival, repito, ele pode não ser o técnico dos sonhos aí do São Paulo, mas também o momento que São Paulo vive não é o momento do sonho. Nesse momento a gente não precisa de um salvador da pátria. São Paulo precisa, tá, de alguém que saiba falar a língua dos jogadores e colocar esse time aí para jogar, até porque não vem jogando nada.
Galera, deixa eu só dar um recadinho para vocês. Hoje, às 19h30, hoje à noite, a gente tem live, tá? Então, compareça em mais uma live da gente aí, que a gente vai debater toda a semana esportiva aí do São Paulo. Vamos falar do novo técnico, novos jogadores, futuras contratações, Luan, Pato, enfim, vamos falar de todo esse momento conturbado que vive São Paulo. E agora, São Paulo vai respirar novos ares, né? Então, deixa aí nos comentários também o que você achou aí dessa fala aí do Dorival Júnior, se você está confiante aí para o novo momento do São Paulo, valeu? Então hoje às 19h30, tá? Nós teremos live, conto aí com a sua presença aí, beleza? Inclusive já tem aí o card da live aí, já tem a live, já está aí no canal programada, se você puder compartilhar aí, ajuda demais, tá? Pessoal, só para terminar, você sabe que quando a gente chegar a 5.000 inscritos, tem um sorteio aqui da luminária, a nossa caneca de chopp, a garrafinha, né, os objetos aqui do São Paulo. E quando a gente chegar a 10.000 inscritos, uma camisa oficial do São Paulo aí, a gente vai sortear também entre os inscritos do canal, valeu? Grande abraço, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar a live, ative o sininho, valeu? Tamo junto, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você achou aí das declarações aí do Dorival Júnior. Abraço, fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo, aqui como sempre. Vamos São Paulo, tamo junto galera, valeu, abraço.